Essa oração para mim, ela não vai me deixar. Eu vou com ela até o fim, porque tudo que está para o benefício do nosso crescimento, de nós mergulharmos, nós precisamos fazer o que é necessário. Faça. Nós precisamos fazer toda a prática que Deus pede para fazer individualmente, mas também Ele pede para o coletivo. O coletivo, nós precisamos dele, que é a união dos dois que nos fortalece, sabe? É a união dos dois. Deseje mais profundo em Deus. O desejo de Deus é que a gente vá mais profundo, que a gente mergulhe. Como diz aqui na reflexão de hoje, de Ezequiel, vamos falar sobre essa passagem hoje, né? De ir mais profundo, de mergulhar. Quem aqui quer mergulhar? Nós desejamos mergulhar em Deus, mas para isso a gente precisa praticar algumas coisas para mergulhar. Vamos ler aqui a passagem, mas antes, seja muito bem-vindo ao canal. Me chamo Sueli. Por aqui eu falo sobre reflexões bíblicas, sobre como aplicar na vida diária, como Deus quer nos conduzir a cada dia, nos ensinar a viver nessa terra, né? Nos instruir através de sua palavra. Então vamos juntos. Aqui ler em Ezequiel 47, a partir do 3, diz: o homem me conduziu pela água. Ezequiel conduziu Ezequiel. Enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessou o rio novamente. Dessa vez a água chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessá-los a pé. Então Ezequiel, nessa visão, ele tem uma visão, né? E esse homem, um anjo do Senhor, ele conduz Ezequiel. E Ezequiel é conduzido a entrar em um rio, que no início chegava aos tornozelos. Aí depois ele avançava mais 500 metros com ele. E depois a água chegava nos joelhos. E assim ia subindo, até que chegou um momento que Ezequiel, ele mergulhou, que ele não conseguia mais passar a pé andando, mas teria que nadar, teria que mergulhar. Então assim é, Deus sempre ele quer nos conduzir a mais profundo. Talvez no início a gente, quando aceita Jesus, a gente vai devagarinho, né? Chega pisando os pés, chega no tornozelo. É o iniciozinho, a gente não sabe de muita coisa. Eu que aceitei Jesus há 7 anos atrás, muito nova, não sabia de pouquíssima coisa, não conhecia a palavra de Deus, então tudo para mim era novo, né? Tudo era novo. Então eu cheguei meio pisando os pés na água, pisando na água, só chegando nos tornozelos. Mas depois, o Senhor não quer que ficamos com água no tornozelo. Ele quer que a gente vá subindo, vá indo mais a fundo, né? Vai chegando no joelho, depois na cintura, e depois a gente precisa nadar. Precisamos nadar no rio de Deus, né? Na presença do Senhor. Mas para isso nós temos que ter atitude. As atitudes seriam as disciplinas espirituais, como a leitura da palavra de Deus. Se nós servimos a um Deus, nós servimos ao Senhor e não estudamos a sua palavra, não tem sentido servirmos a um Deus se nós não conhecemos Ele através de sua palavra. É através da palavra dele, que Ele se revela, que Ele revela, né, quem Ele é, porque Ele deixou escrito para conhecermos o Senhor, para conhecer o que Ele tem para apresentar para a gente, né, sobre Ele e sobre
só sobre ele, mas também como aplicar na nossa vida diária, direções, como andar, como ter uma vida cristã, uma vida de santidade, o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus. Então tudo está escrito em sua palavra. Mas para isso, nós precisamos estudá-la. Nós precisamos tirar um tempo para estudar a palavra de Deus. Nós precisamos ter também outra disciplina, oração, orar ao Senhor. Orar, conversar, é uma conversa. Eu tenho aprendido a ter um relacionamento com o Senhor através da oração, de colocar minha vida, de entregar a minha vida ao Senhor, as minhas aflições, meus sonhos, meus desejos, minhas angústias, né? Colocar, interceder por pessoas, mas precisamos para isso orar, buscar o Senhor, falar, porque sem abrir a boca Deus não tem como ouvir. Porque ele diz em sua palavra também que o Senhor está atento a ouvir a oração dos justos, de nos ouvir. Então, para ele ouvir, nós precisamos falar. Talvez você pense, mas Deus já sabe de tudo da minha vida. Eu não preciso falar mais nada. Ele sabe de todas as coisas. Mas para ele ser o Senhor da sua vida, você precisa falar com ele, entregar para ele, falar do que é necessário falar com ele, né? Que você precisa falar com ele para que ele seja o Senhor e possa agir na sua vida. Você entregar a chave da sua casa, chave da sua vida nas mãos dele e ele agir através desse relacionamento, porque sem falar com o Senhor, sem entregar para ele não tem como agir, porque você não se relaciona. Se você não fala, como você tem as pessoas ao seu redor, se você tem um relacionamento, né, seja com seus familiares, né, qual for seus amigos, seus colegas, e você não fala com essas pessoas, não tem sentido você querer algo delas, né? Ter um relacionamento com elas, interagir com elas. Se você não fala nada, a interação é sempre duas partes. Você fala, a pessoa fala, e assim há um diálogo. E assim é que a vida segue. Assim é com Deus. Nós precisamos falar com Ele. E Ele fala conosco também. Ele fala conosco todos os dias. Nós ouvimos, talvez você tenha uma experiência, né? Alguém já teve experiência de ver a voz audível do Senhor, mas eu nunca tive. Mas o Senhor fala no nosso interior, no nosso espírito. Ele sempre está falando, né? Através do nosso espírito. E como a oração, outra oração que eu não deixo de colocar na minha vida, outra oração que é a oração em línguas. Essa oração para mim, ela não vai me deixar. Eu vou com ela até o fim, que é a oração que nenhum homem entende. Somente Deus. Nós falamos diretamente com o Senhor, né? Diretamente com Ele, né? Os homens não entendem. Mas lá em 1 Coríntios, ele fala, deixa eu abrir aqui 1 Coríntios, ele fala, glória a Deus. Glória a Deus, olha só, 1 Coríntios 14, a partir do 2, quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém o entende. E em espírito fala verdades ocultas. Eu estou usando a versão NVT. Então nós falamos, os homens não entendem, então eles dizem, não estou entendendo nada. Mas Deus está entendendo tudo. Deus sabe que você fala diretamente, o acesso, maravilha, o acesso diretamente com Deus. E você fala verdades ocultas, verdades que você nem
nem conhece, não chegou ao seu conhecimento, mas você está falando ali. E é sobrenatural, sobrenatural essa oração, porque é algo de você e Deus, sem interferência, sem sua mente, mas o seu espírito falando. Eu gosto muito de falar, depois eu vou gravar um vídeo sobre esse assunto de oração em línguas, mas é algo que eu tenho praticado desde que eu tenho conhecido. Eu comecei a conhecer sobre a oração em línguas na pandemia. Na pandemia eu vi sobre esse assunto. Eu já era batizada no Espírito, porém não praticava, mas depois que eu vi um vídeo falando sobre esse assunto, aí acabei abri e comecei a ouvir, vi a importância e comecei a praticar desde então. Mas tantos benefícios que eu vou gravar um vídeo sobre isso, tantos benefícios que eu tive sobre através da oração em línguas, assim, principalmente assim, a palavra de Deus. Menina, a palavra de Deus pula assim, sabe? Pula. Um entendimento, a clareza que ela nos dá é algo assim que com muito forte em mim, na clareza da palavra de Deus, da revelação, né? Mas glória a Deus, depois falo mais sobre o assunto, mas estou falando aqui de algumas coisas que são importantíssimas, né, para você ir mais profundo em Deus. O jejum também é algo importantíssimo para nós irmos mais profundo em Deus, para a gente mergulhar, para a gente entrar mais a fundo, para a carne ficar no seu canto e nosso espírito se elevar, né? Então o Senhor, Ele nos pede, é bíblico, está na palavra de Deus, é saber fazer, como fazer, se preparar para fazer o jejum. E fazermos, porque tudo que está para o benefício do nosso crescimento, de nós mergulharmos, nós precisamos fazer. O que é necessário, faça o que é necessário. O que precisar você fazer, você faz, né? E outra coisa muito importante, essas coisas assim que nós em particular, eu acho que as 3 coisas básicas é o básico da vida do cristão. Mas algo também que é muito importante, que eu acho que não tem como não deixar de fazer, é congregar. Diz na palavra de Deus, congregai-vos. Eu vou deixar aqui na descrição que o Senhor nos convida dizendo congregai-vos, porque tem alguns por aí que, não, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso, não é necessário porque eu sou a igreja. Mas a igreja é um corpo. A gente tem que entender que são membros reunidos. Não é só apenas um dedo, não é só apenas uma mão, um olho separado. Se nós estivermos separados, cada um em sua casa, e não tiver essa conexão, não estivermos juntos, isso não é corpo, isso não é igreja. A igreja é todos reunidos. Jesus é o cabeça. Nós somos o corpo, nós somos os membros que reunidos, formamos um corpo, formamos a igreja de Jesus. Porque se houver divisão, se o membro estiver separado um do outro, está morto. Se eu tiro o meu dedozinho, ele estiver fora do corpo, ele vai apodrecer, ele vai morrer. Ele vai se estragar. É isso, não tem como. E na palavra de Deus compara com o corpo mesmo, né? A igreja com o corpo. E é tão interessante isso, né? Que o Senhor compara com o corpo. E realmente tem sentido. Se você tira um dedo, se você tira algum membro do seu corpo e coloca fora de onde ele deve estar, ele morre, ele apodrece. Isso acontece. Então, ao engano de Satanás de achar, de fazer as pessoas acharem que lá em casa elas vão ter seu relacionamento com Deus e não é necessário ir para a igreja. É os dois. É a junção de casa juntamente com a igreja, juntamente com os irmãos lá na igreja.
junto com a comunidade cristã. Juntos somos uma família. Então, é a união das duas coisas. É o equilíbrio. Em casa, eu tenho meu relacionamento com o Senhor em casa. Eu tenho, glória a Deus, isso é necessário, como eu falei aqui inicialmente, de coisas que nós precisamos fazer no nosso individual, coisas que não dá pra gente ouvir só lá na igreja. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos fazer toda a prática que Deus pede para fazer individualmente, mas também Ele pede para o coletivo. O coletivo, nós precisamos dele, que é a união dos dois que nos fortalece, sabe? É a união dos dois. É ouvir a palavra, a pregação da palavra, é estar em comunhão na comunidade. Eu não sei estar fora dessa comunidade. Eu não sei estar fora. Porque faz parte, eu entendi que é necessário. Então, se é necessário, eu vou estar lá. Se é importante, se é dessa forma que nós somos unidos, nós não somos perfeitos. Lá você não vai encontrar perfeição, jamais. Porque nós somos seres humanos, nós estamos sendo aperfeiçoados. Como diz em sua palavra, de glória em glória, nós somos aperfeiçoados. Então, assim, é o processo. Cada um está vivendo sua transformação, vivendo as suas questões. Então, lá você vai encontrar todo tipo de gente, né? Pessoas já avançou mais um pouco, outros estão iniciando, alguns estão água no tornozelo, outros estão no joelho, outros estão na cintura e outros já mergulharam. Mas isso é natural, porque sempre está chegando pessoas e nós precisamos entender, né? Crescer, entender essas coisas, entender. Amém? Amém? Então é importantíssimo. Outra coisa que para finalizar, que o vídeo vai ficar grande, mas amém? Isso é importante, é servir na igreja. Não é só você ir lá na igreja e servir, ou ir para a igreja, sentar no banco e não fazer nada. O serviço é importante, porque você se faz parte, você começa a colocar em prática, colocando para funcionar o membro, sabe? Porque um membro sem funcionar, por exemplo, um braço, se eu não uso, se eu não movimento, se eu não faço nada com o meu braço, né? Um exemplo, você vê a pessoa quando é cadeirante, né? E não movimenta as pernas. As pernas, ela atrofia, ela para, ela não tem força, fica fraquinho, até os braços, ela acaba ficando mais fino, né? Porque aquele membro não é exercitado. Então, se o membro não é exercitado, ele enfraquece. E nós precisamos nos envolver na igreja, fazer o que for necessário fazer para ajudar, né? Eu mesmo, desde o início que eu aceitei Jesus, eu já fui perguntando o que eu precisava, o que eu podia fazer para ajudar, o que eu podia fazer. Eu fui lá me envolver com as coisas de Deus, fazer. Eu entrei, né, no diaconato, de ajudar, de limpar banheiro, limpar as coisas. Também no ministério infantil, me envolvi com o ministério infantil e estou servindo, estou fazendo, estou ajudando, estou cooperando. Todo mês estou lá na faxina, fazendo faxinão junto com os meus irmãos. Sempre estou na escala fazendo o serviço, né? O que é necessário. Nos dias que eu estou escalada, vou lá e faço a minha parte. Eu vou para receber também, tem a parte de nós recebermos. Mas se a gente ficar só recebendo, a gente vai ficar obeso, né? Obeso. E eu acho que a gente recebe também através do serviço. Nós recebemos, é algo que Deus também faz através do serviço. Nos ensina através do serviço. Quer servir, a humildade, entender que nós servindo uns aos outros. Nós estamos ali para servir, amar, cuidar, zelar. E da casa de Deus, a gente vai deixar de qualquer jeito. Na nossa casa, a gente limpa, né? Faz as nossas coisas. Porque na casa de Deus, a gente não vai fazer.
Então, reflita, né, se você porventura não está servindo, busque lá as pessoas, os responsáveis, os líderes, para você poder ajudar, para você cooperar. Você vai se sentir melhor e mais pertencente à família de Deus. Pertencente porque nós somos uma família. A família, ela tem acesso à casa, ela tem acesso ao banheiro, ela tem acesso a tudo assim, sabe, de se envolver, de fazer as coisas em casa. Você observa, quando você está em casa, você lava um prato, faz uma coisa, faz outra, você tem acesso às coisas. Quando você não faz nada lá dentro da igreja, fica lá só sentado, você fica como se você não fosse pertencente, é algo estranho, sabe? É algo estranho. Não é natural. No início você pode ficar, mas chega uma hora que você, não, eu desejo servir, né? Eu desejo servir na casa do Senhor. Eu quero servir, porque isso é importante, faz parte da vida do cristão. Agora, fazer por amor, não é por obrigação, porque as coisas de Deus é tudo por amor. Mas a gente entende o amor de Deus por nós. Ele tanto nos amou que nós, isso é o mínimo, né, que a gente pode fazer, né? O mínimo pra gente fazer. Então é isso. O vídeo ficou longo, mas é algo que precisava ser falado. São coisas importantes que precisavam ser ditas. Então, amém. Glória a Deus. Receba, compartilhe, curta, para que essa mensagem chegue a mais pessoas, as pessoas que precisam ouvir dessa palavra. Amém. Glória a Deus. Até a próxima. No nome de Jesus.